Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, a continuem aqui, Senhor. Espírito Santo, muda verdadeiramente, Senhor. Abre a boca dela, abre a mente dela, Senhor. Abre as portas das palavras, Senhor, para ela, Senhor, para ela poder escutar, Senhor. E abre, Senhor, nosso ouvido, para ela estar um pouquinho da tua palavra, Senhor. Porque a pastora Beatriz, Senhor, não apenas, Senhor. Ela é cheia de Espírito Santo, Senhor. Ela é família pura, Senhor. Então, usa ela, inteligente, Senhor. Faça ela, Senhor. E a gente escolhe quando você faz isso, levando a tua palavra, Senhor, eu creio, Senhor. Eu tenho uma promessa na vida dela, Senhor. Eu tenho uma porta na vida dela aberta, Senhor. E é muito grande, Senhor. Senhor, usa ela, Senhor. É que eu te agradeço, Senhor. Te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Orando para vocês, eu vi você viajando. Você vai viajar por qualquer parte. Você vai acabar. Se prepara. Deus vai te usar grandemente. Glória a Deus. Saúde a igreja com o Pai Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Como bom estarmos na casa do Senhor, reunidos para adorar e engrandecer o nome do Senhor, né? Vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo 1. Glórias a Deus. Efésios 5 e 1, amém? Que diz assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Que a palavra vai nos dizer que Paulo, quando ele estava preso, ele escreveu, aleluia, essa carta para a igreja de Éfeso, e um dos assuntos em que ele fala na carta, ele relata como a igreja deve ser, né? Aleluia, glórias a Deus. E esse versículo muito me chamou a atenção, quando ele fala que nós devemos imitar a Cristo em tudo que nós fizermos. Glórias a Deus, aleluias. Aleluias, glórias a Deus. Paulo vai falar para a igreja de Éfeso que quando, aleluias, nós éramos o velho homem, nós fazíamos coisas que não agradavam ao Senhor. Mas aí ele começa a dizer como a gente deve se portar quando a gente é uma nova criatura. Nós, os gentios, aleluias, chamados por Jesus Cristo. Glórias a Deus. E aí eu fui pesquisar, né, o que é ser imitador, o que é imitar uma pessoa, porque Paulo ele enfatiza muito bem que nós devemos ser imitadores de Cristo. E imitar uma pessoa, glórias a Deus, significa copiar o comportamento ou as ações de outra pessoa, ter aquela pessoa como um modelo, como uma referência do que fazer. Aleluias. Lá no livro de Gênesis, Deus ele se importa que nós sejamos seus imitadores, porque ele começa lá no livro de Gênesis, quando ele está criando o homem. Ele fala, Gênesis 1:26, que Deus, a palavra de Deus diz que ele nos fez a imagem e semelhança dele. Ou seja, Deus ele se importa tanto que nós sejamos seus imitadores, que ele nos fez parecidos com ele. Por isso que nós devemos ser imitadores de Cristo. Lá em Filipenses 4:8, Paulo vai dizer, aleluia, à igreja de Filipe, que nós devemos nos concentrar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é correto, naquilo que é amável, naquilo que é admirável, excelente, digno de louvor. Aleluia, glórias a Deus. Essas qualidades nós encontramos nas ações de Jesus Cristo aqui na terra. Através da palavra do Senhor, nós podemos ver que Jesus ele foi justo em tudo que ele fez, que ele foi verdadeiro, que ele se importou com cada um de nós a ponto de se entregar por nós. Aleluia, glórias a Deus. Lá também em Filipenses, no capítulo 4, versículo 9, Paulo vai dizer para a igreja também aprender, aleluia, com tudo que eles viram e ouviram Paulo fazendo aqui na terra. Glórias a Deus, aleluia. A referência que Paulo tinha para suas ações era Jesus Cristo. A nossa maior referência, a referência da igreja,
para tudo quanto nós fizermos, para as nossas ações, para as nossas atitudes, o modelo da igreja deve ser baseado no caráter de Jesus Cristo. Mas nós também temos exemplos de fiéis que foram descritos aqui na Bíblia e que o Senhor, Ele tem colocado em nossas vidas todos os dias, ao nosso lado, para caminhar conosco. Glórias a Deus, aleluias. Ou seja, Paulo dizendo isso mostra que Paulo, ele era ali uma referência para essas igrejas a qual ele escreveu a carta, para Timóteo, que esteve ali muito tempo com ele aprendendo. E nós temos também referências de homens e mulheres de Deus que trabalham arduamente na obra do Senhor e que não se deixam ser corrompidos pelas coisas do mundo, que não se deixam ser corrompidos pelas coisas que não provêm do céu, que não se deixam ser contaminados pelas atitudes que não agradam ao Senhor. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, a maior referência nossa de imitação, de modelo, tem que ser Jesus Cristo. Paulo foi um grande homem de Deus na terra, foi um servo muito usado e ousado pelo Senhor. E a maior referência, Paulo declara que a maior referência que ele teve foi Jesus Cristo. E que, aleluias, a igreja poderia copiar, deve copiar o modelo de Jesus aqui na terra. E também termos referências. Todos nós temos pessoas que servem a Deus, que nós admiramos. Glórias a Deus, homens e mulheres que, aleluias, deixam que o Senhor se sobressaia sobre suas vidas. Mas e nós como referência, como a igreja de Cristo que faz a diferença na terra, que brilha em meio às trevas, qual tem sido, aleluia, qual tipo de referência nós temos sido para o mundo aí fora? Qual tipo de referência nós temos sido dentro do nosso lar, ali no meio no ambiente de trabalho, no meio da nossa família? Qual tipo de referência nós temos sido? Será que nós temos sido o tipo de referência que Paulo ele fala que tem ações verdadeiras, justas, corretas, amáveis? Ou nós temos sido um tipo de referência que as pessoas olham e muita gente fala, infelizmente, como esse eu não quero ser? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, mas que nós venhamos ser espelho de algo bom, que é o caráter de Cristo. Que nós venhamos refletir tudo aquilo que Cristo ele fez pela igreja e continua fazendo, para que através das nossas ações nós possamos alcançar aquelas almas que estão perdidas. Aleluias. Glórias a Deus. Analisando as nossas atitudes, será que nós estamos exalando o caráter de Cristo na terra? Nós olhando para si mesmo, cada um olhando para si, será que nós podemos ver que as nossas ações estão evidenciando quem Jesus Cristo é nas nossas vidas, quem Jesus Cristo é para a igreja? Aleluias, glórias a Deus. Lá em Tito, Paulo também vai dizer no capítulo 2 que nós precisamos ser exemplo mostrando integridade, nós precisamos ser pessoas íntegras, seriedade para aqueles que se opõem às nossas ações, porque nós, como modelo de Cristo, como caráter de Cristo, como tendo Cristo como referência, vai impactar o mundo. Muitas vezes as pessoas vão se levantar, vão olhar pra gente e vai falar: mas pra que tudo isso? Já vai pra igreja? Pra que fazer tudo isso? Pra que ser certinho desse jeito? Pra que fazer desse jeito? Muitas vezes eles vão querer nos intimidar, muitas vezes eles vão querer nos desanimar, e muitas vezes eles vão querer que nós apaguemos isso que Cristo nos chamou para ser. Muitas vezes eles vão querer que a gente entre, como diz o brasileiro, né? Muitas vezes eles vão querer que a gente entre no costume do jeitinho brasileiro. Mas não é isso que Jesus nos chamou para ser. Jesus nos chamou para ser uma igreja na terra que faz a diferença. Jesus nos chamou para ser uma igreja na terra que carrega o caráter dele. E independente do que vão falar, independente, aleluia, do que vão tentar nos acusar, do que vão querer tramar contra as nossas vidas, que nós continuemos, aleluia, sobressaindo aquilo que Jesus Cristo nos chamou para ser na terra.
Aleluias. Glórias a Deus. Muitas vezes as pessoas elas vão inventar calúnias ao nosso respeito. Porque a palavra do Senhor Paulo também diz lá que a gente vai ter ações corretas e as pessoas vão procurar coisas para nos acusar, vão procurar coisas para nos envergonhar e não vão encontrar. E aí elas vão inventar mentiras, elas vão inventar calúnias. E muitas vezes essas calúnias, essas mentiras chegam até a gente e às vezes acaba até entristecendo o nosso coração. E a gente pergunta: Senhor, o que eu fiz de errado? Não, a gente não está fazendo errado. Quando isso começa a acontecer, quando a gente está andando conforme a palavra do Senhor, conforme o Espírito Santo nos orienta, conforme nós temos intimidade com Cristo, e as acusações, as falsas, aleluia, as calúnias começam a se levantar contra as nossas vidas, sem a gente ter feito nada para envergonhar o Evangelho, aleluia, é sinal de que estamos no caminho certo, é sinal de que nós estamos honrando o nome de Jesus, aleluia, é sinal de que nós não estamos se deixando ser contaminados pelas impurezas do mundo afora. Aleluia, glórias a Deus. Quando Jesus ele foi levado a julgamento, ele foi condenado por qual crime? Qual foi o erro que Jesus cometeu para estar ali? E todos começavam a procurar o que foi que ele cometeu, o que foi que ele fez. E ali tiveram que levar falsas testemunhas, tiveram que levar pessoas para contar mentiras. Porque Jesus, aleluia, glórias a Deus, tinha um caráter incorruptível. Aleluia. Jesus ele exalava santidade em todas as suas ações. Glórias a Deus, aleluia. E ali ele foi condenado por ser quem ele era, por ser o Cristo que veio salvar, aleluias, a minha e a tua vida. Glórias a Deus, aleluias. Isso nos prova que mesmo a gente andando conforme a palavra do Senhor, muitas vezes vai haver algum sofrimento, vai haver alguma coisa, aleluias, mas o Senhor ele é quem nos justifica. O Senhor ele é quem peleja pela tua igreja. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Marcos, capítulo de número 14, 55. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. A palavra diz assim: lá dentro os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam sem sucesso encontrar provas contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas eles se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: nós ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas, em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Ou seja, muitas vezes o inimigo ele vai armar laços, vai armar estratégias, vai armar coisas para tentar nos derrubar, para tentar nos parar, para tentar nos amedrontar. Mas a igreja de Cristo, ela tem que permanecer firme. Aleluia, glórias a Deus, porque o Senhor ele nos fez uma promessa e essa promessa ainda está de pé. Aleluia, glórias a Deus. Nós não podemos ser deixados abatidos pelos levantes do inimigo, pelos levantes do inferno. É aí que nós devemos continuar mesmo fazendo como Cristo quer que nós sejamos, andando em santidade, andando em comunhão, aleluia, glórias a Deus, procurando, aleluia, fazer o que é correto, o que é bom aos olhos do Senhor. Nós encontramos na palavra de Deus, aleluia, como nós devemos andar, como nós devemos agir, como nós devemos falar em diversas situações. E dentro disso há segredos que o Senhor nos revela também na intimidade, no secreto com Ele. Aleluias. Quando a gente pergunta: Espírito Santo, eu tenho feito algo que tem te entristecido? Espírito Santo, eu tenho feito algo que tem me afastado de Ti? Espírito Santo, eu tenho feito algo que não está agradando ao teu coração, que não está agradando aos seus olhos? O Espírito Santo ele fala por nós, que nos convence do nosso pecado. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso e também Deus. Será que nós temos feito essa pergunta? Porque muitas vezes nós estamos caminhando com Cristo,
andando, conhecendo o Evangelho, mas não paramos para analisar melhor a palavra do Senhor que nos instrui como devemos andar. Não paramos para perguntar para o Espírito Santo, muitas vezes com medo da resposta, por não querer deixar de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Mas que nessa noite nós tenhamos coragem, aleluia, de perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu tenho feito que não tem agradado a Ti? Senhor, o que eu tenho feito que muitas vezes não tem honrado a Tua palavra, não tem honrado o Teu Evangelho? Me ajuda, me ensina. E aí que o Espírito Santo vem e Ele faz a obra em nosso coração. O Espírito Santo vem, Ele segura em nossas mãos, Ele nos dá força, Ele nos ensina: filha, é por aqui que você tem que andar, é assim que você deve fazer, é por aqui que você deve caminhar. Que nós possamos ter intimidade com o Espírito Santo, porque muitas vezes uma simples ação que a gente acha que não tem nada a ver, que não tem problema, o Espírito Santo, Ele conversa conosco, Ele fala conosco. A gente sente Ele falando conosco, e ali quando a gente vai fazer algo, a gente sente Deus falando: não faz isso. Quantas vezes aqui eu creio que eu já senti muitas vezes, e eu creio que os irmãos também já sentiram: filha, não faz isso, não faz assim, não responde desse jeito. O Espírito Santo, Ele vai nos moldando, porque muitas vezes a ira tenta tomar conta do nosso coração, a raiva tenta tomar conta do nosso coração quando essas calúnias vêm até nós, quando essas coisas acontecem. Mas é aí que nós, como servos do Senhor, devemos nos ajoelhar. Se a gente tiver que chorar, tiver triste, chore nos pés do Senhor. Clame ao Senhor, porque é Ele quem defende as nossas causas. Entregue ao Senhor aquilo que tem afligido o teu coração, aquilo que muitas vezes tem se levantado contra a tua vida sem ser verdade. Clame ao Senhor, porque Ele é poderoso para te defender. Ele é o nosso justo juiz, Ele é o nosso advogado fiel, é Ele quem peleja pela igreja. Aleluia. Mas é pela igreja que quer manter o caráter de Cristo. Mas é pela igreja que quer continuar exalando, aleluia, as atitudes de Cristo. Glórias a Deus. No livro de Mateus, Glória a Deus. 5, versículo 11, vai dizer assim: glórias a Deus, aleluia. Felizes são vocês. A versão da minha Bíblia é diferente, tá, irmãos? Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Aleluias. Muitas vezes a gente pode parar e pensar: Senhor, como eu vou ser feliz, como eu vou ser bem-aventurado quando alguém se levanta contra mim. Aleluias. Para inventar coisas que não são verdade, quando as pessoas me perseguem, quando as pessoas zombam. Porque muitas vezes quando as pessoas veem que a gente não está se corrompendo, que a gente não está indo pelo caminho mal, que a gente não está indo pelo caminho do mundo, as pessoas começam a zombar da gente. Começam a zombar, começam a tirar sarro, começam a fazer brincadeirinhas, mas a palavra do Senhor, aleluia, nos garante que é aí que nós somos bem-aventurados. Nós não somos bem-aventurados quando as pessoas ficam batendo palmas, aplaudindo: nossa, você é uma pessoa muito boa, maravilhosa. Não, nós somos bem-aventurados quando nós sofremos por causa do Evangelho. Nós somos bem-aventurados quando nós nos parecemos com Cristo, e por causa disso as perseguições vêm até nossas vidas. E por causa disso, aleluias, vem as calúnias, vem as falsas acusações. Glórias a Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz lá em Apocalipse, capítulo 22, aleluias, que lá no céu não haverá, aleluias, desculpa, capítulo 21, irmãos, que lá no céu não haverá mais choro, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que não terá mais morte nem tristeza, que tudo isso são coisas aqui da terra. Aleluia, glórias a Deus, que lá será diferente. Então vale a pena sofrer por amor de Cristo. Vale a pena ter atitudes corretas, querer copiar a Cristo, fazer aquilo que é certo conforme a palavra do Senhor, ir na contramão
contramão do mundo, porque se parecer com Cristo não é fazer a vontade das pessoas aí fora, é ir na contramão do mundo, é ir na contramão daquilo que o mundo fala que é certo, é muitas vezes ter atitudes que o mundo vai falar: ah lá, é louco, tá ficando louco, olha o que tá fazendo. Aleluia. Servir a Cristo é sofrer por amor do Evangelho, sofrer por amor do caráter de Cristo que exala através da igreja. E como nós, igreja, temos agido, aleluia, como nós estamos fazendo perante o mundo? Será que nós estamos deixando ser igualados com o mundo? Ou será que nós estamos fazendo a diferença pelas ações de Cristo? Que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações e nos ensinar todos os dias. Porque a nossa natureza pecaminosa começou lá no Jardim do Éden, mas o Senhor nos fez promessa. Fez promessa para aquele que quer permanecer em retidão. O Senhor fez promessa para aquele que quer permanecer em santidade. O Senhor fez promessa para aquele que quer permanecer copiando o caráter de Cristo. Se nós formos olhar para todas as ações de Cristo na terra, a gente fala: meu Deus, muitas vezes a gente fala: Senhor, eu não consigo. Mas Cristo na terra, Ele nos mostrou que é possível. E para ser possível, a gente precisa renunciar ao nosso eu. A gente precisa matar a nossa carne, igual Paulo falou para a igreja de Éfeso: deixar o velho homem e ter uma nova vida em Cristo. E qual tem sido a nova vida que nós escolhemos ter em Cristo? A nova vida que nós precisamos escolher todos os dias ter em Cristo, aleluia, é deixar de fazer as nossas vontades, para que a vontade dele venha sobressair sobre a nossa. E assim a igreja conseguir fazer a diferença, e assim a igreja conseguir alcançar vidas, aleluia, através do exemplo. Porque Cristo foi o maior exemplo aqui na terra. E após ele teve os apóstolos. Paulo foi um grande exemplo para a igreja de Jesus aqui na terra. Aleluias. E para tantos outros que viriam após Cristo, após Paulo, e para aqueles que virão após nós. Qual é o legado que a igreja tem deixado, aleluia, para as crianças, para os adolescentes? Qual é o exemplo que nós temos entregado nas mãos, aleluia, dos adolescentes, dos jovens, que futuramente, aleluia, serão pastores, serão missionários, serão levitas na casa do Senhor, pregadores da palavra de Deus. Aleluia. Que nós possamos pedir para o Senhor: Senhor, eu quero me parecer contigo, eu quero refletir as suas ações. Me mostra todos os dias, me ensina, Espírito Santo. Que a gente possa pedir para o Espírito Santo nos ensinar, porque Ele está disposto a isso. Ele intercede por nós. Aleluia, glórias a Deus. Ele nos convence do nosso erro, daquilo que nós precisamos melhorar para fazer a diferença, daquilo que nós precisamos melhorar. Aleluia, glórias a Deus, para alcançar aquilo que Jesus Cristo nos prometeu. Há uma coroa, um galardão, aleluia, há algo lindo que nos espera. Mas para isso nós precisamos permanecer com o caráter de Cristo, não sendo ser deixado, levado pelas, aleluia, pelas influências malignas, pelas influências do mundo. Qual a influência que nós temos sido para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, para a nossa vizinhança? Qual é a influência, aleluia, qual é a marca do caráter de Cristo que nós estamos deixando para as pessoas que ainda não servem a Deus? Para que eles possam ter interesse e falar: meu Deus, Jesus Cristo realmente está na vida daquela pessoa. Aleluia. Vale a pena sofrer, irmãos, por tudo isso. Vale a pena renunciar e sofrer por causa do Evangelho. A palavra do Senhor nos mostra que muitos, aleluia, servos do Senhor sofreram. Aleluia. E isso vai continuar acontecendo.
até Jesus Cristo buscar a tua igreja, mas vale a pena. Vale a pena fazer a diferença e sofrer acusação. Aleluia. Vale a pena manter a integridade. Aleluia. Buscar se espelhar em Jesus Cristo e nas ações dele e sofrer calúnias, porque é o Senhor quem enxuga as nossas lágrimas. É o Senhor quem seca. É o Espírito Santo que colhe as nossas lágrimas e leva até Deus. E aleluia, o Espírito Santo Consolador vem até as nossas vidas e nos consola. Ele derrama sobre nós a paz que excede todo entendimento humano, a paz que só Ele pode dar, a paz que Ele está disposto a dar à igreja. Aleluia. Mas é para aquela igreja que escolhe permanecer, é para aquela igreja que escolhe estar com Cristo, é para a igreja que escolhe todos os dias, aleluia, se parecer com Cristo, para a igreja que copia, para a igreja que imita Cristo. Glórias a Deus. Que o Espírito Santo possa continuar falando cada vez mais ao coração dos irmãos. Os irmãos fiquem com essa palavra, assim como o Senhor falou muito ao meu coração. Que o Espírito Santo possa continuar fazendo a boa obra que Ele já começou na minha e na tua vida. Amém? Não deixe com que as coisas do mundo, com que as aflições venham apagar o caráter de Cristo. Que você, aleluia, se espelha na palavra do Senhor, que você confia. Mas deixe com que venha exalar as ações de Deus, de Jesus Cristo em sua vida. Porque valerá a pena todo esforço, toda renúncia, todo sofrimento. Vai valer a pena. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.